E hoje, gente, vai dar o início aqui no programa a um quadro que vai nos ajudar a prestar atenção e a cuidar da nossa saúde de maneira um pouquinho mais prática, tá? Sempre buscando o auxílio de um profissional. E o angiologista, cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel, que está sempre aqui com a gente, nos dá muitas dicas e nós começamos hoje falando sobre nervo ciático. Doutor, seja bem-vindo ao Santa Receita. Boa tarde. Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Boa tarde, você de casa. Hoje a gente vai falar sobre uma dor que afeta cerca de 40% da população. Você já ouviu falar sobre ciatalgia? Mais conhecida como dor ciática, ocorre por conta de uma inflamação do nervo mais longo do nosso corpo, que é o nervo ciático. Para que vocês possam entender melhor, eu vou pôr uma luva para que haja o destaque e que nós possamos saber a verdadeira origem e para onde ele vai. Nós estamos falando do nervo ciático, que é um nervo que nasce na coluna lombar, que é o finalzinho da nossa coluna. E ele vai para os nossos membros inferiores, para as pernas, passando pela nádega, região posterior da coxa, panturrilha e assim ele chega até o pé. Quando ele possui um processo de inflamação, por algo que irrita ou por alguma compressão, ele causa dores muito fortes nas pernas, que são dores em peso, cansaço, queimação, pode dar aquele formigamento, falta de força, e é por isso que a gente tem os idosos que caem de uma hora para outra sem nenhuma explicação. E os pés podem te trazer a sensação de estar pisando em água, em areia. Se você tem alguns desses sintomas e procura ajuda médica, você normalmente pensa em questões circulatórias, questões das articulações que podem estar te dando um reflexo, né, para os membros inferiores que são bem desagradáveis. Mas, na verdade, o membro inferior está reclamando de algo que está acontecendo lá em cima, com o nervo ciático na sua origem. As causas da ciatalgia, elas estão todas concentradas inicialmente aqui. Uma delas é a hérnia de disco. O disco, entre as vértebras que são os ossos, ele começa a correr do seu espaço. Nós temos aqui a representação em vermelho. E quando ele corre, ele faz um abaulamento, uma bolinha para fora e vai comprimir o nervo quando ele nasce, que é esse amarelinho aqui. Essa compressão causa uma dor muito forte e irradiada, que nem sempre vai ser a dor ali no finalzinho da coluna lombar, e sim as dores, como nós falamos, lá na perna. Outra causa também da ciatalgia é a espondilolítese. O que é isso? É quando essas vértebras, elas correm. Uma vai para frente, outra vai para trás ou então para o lado. E isso causa a compressão. Nós temos um estreitamento do canal medular, que é exatamente esses buraquinhos aqui por onde o nervo nasce. Quando existe esse estreitamento, uma vértebra vem sobre a outra, ou então algo faz com que ele diminua, e esse nervo é apertado bem aqui na sua origem. E daí a dor reflexa. Fora isso, nós temos os traumas, uma queda, uma pancada, ou os hábitos de vida, ficar sentado muito no chão, curvado, ficar sentado em cadeiras sem a postura correta. A coluna, com o tempo, ela vai ganhando outra conformidade, onde ela pode ficar tortuosa, mas às vezes é um pequeno movimento que já é o suficiente para causar esse aperto. Quando uma dor desse tipo, com essas características, começa a te incomodar, é importante procurar a ajuda do especialista. Ele vai pedir alguns exames para você, além do relato clínico, que é extremamente importante, porque é dali que a gente já começa a montar o que pode estar acontecendo e a tirar de vez o diagnóstico diferencial, que são outras doenças que podem ter o mesmo tipo de dor. Alguns exames são solicitados como raio-x, que quando o problema está numa grande monta, a gente já consegue ver o que está acontecendo. Quando quer uma coisa mais esmiuçada, o que é muito importante, é uma ressonância magnética, ou para aquelas pessoas que têm a fobia do tubo da ressonância magnética, uma tomografia computadorizada. O tratamento, ele não é tão difícil, mas ele é um tratamento longo, porque nervo inflamado, ele dói e demora muito para ser revertida essa dor. Às vezes, o tratamento está direcionado só para tirar essa compressão. E apesar de ser algo que dói demais, que incomoda demais, essa compressão ela é tirada milimetricamente. Parece que não, mas já é o suficiente para a dor melhorar. Por isso, os tratamentos podem ser conservadores ou eles podem ser mais invasivos.
Os tratamentos conservadores são com medicamento, com fisioterapia, com alongamento, porque esse nervo ele precisa alongar. É algo importante saber que quando o nervo está inflamado, ele encurta. E aí vira aquele cabo de guerra. Você quer esticar a perna, esticar o músculo, mas ele quer encurtar. E por ele ser o grande responsável por esses movimentos e por essa sensibilidade, ele vai inflamando. Você estica, ele puxa. Então, é importante nós esticarmos ele através de alongamentos e aliviarmos essa dor. Acupuntura, atividade física. Muita gente acha que a atividade física não serve, mas ela serve sim, porque a partir dela nós vamos fortalecer a musculatura que a gente chama de paravertebral, que são os músculos que passam do lado das vértebras. Assim, essas vértebras elas não sambam, elas não movimentam, elas não saem do lugar causando as compressões. Quando o caso é mais grave, a dor é mais intensa e acontece o que a gente viu de travar a perna, porque ela perde os movimentos com muita dor e perde a sensibilidade, aí o tratamento é mais profundo. Às vezes uma cirurgia ou então alguns procedimentos um pouco mais invasivos de injeções que acontece bem no meio do disco. Por isso que é importante, aos primeiros sintomas, principalmente nas pernas ou ali na base da coluna, no finalzinho da coluna ou até na sua nádega, você procurar o especialista para já resolver e não chegar a um ponto mais crítico. Priorize a sua saúde, consulte sempre o seu médico e até a próxima.